A série de televisão americana Os 13 Porquês e o jogo russo Baleia Azul trouxeram à tona um tema antigo, mas sempre atual, o suicídio. De acordo com o Mapa da Violência 2017 do Ministério da Saúde, em 12 anos, a taxa de suicídio na população brasileira de 15 a 29 anos subiu de 5,1 a cada 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014. Isso representa um aumento de quase 10%. Já o ranking da Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil é o 8º em número de suicídios em todo o mundo. Nesta edição do 2 Pontos, vamos discutir o suicídio. Seja bem-vindo, o 2 Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Olá! No programa de hoje nós recebemos o professor da UFMG, Fábio Belo, graduado em Psicologia pela Universidade, mestre em Psicologia e doutor em Literatura Brasileira. Também no nosso estúdio, o professor da UFMG e psiquiatra Fernando Neves, graduado em Medicina pela Universidade e residência em Psiquiatria no IPSENG e mestre e doutor em Biologia Celular pela UFMG. Bem-vindos ao programa, professores. Para começar, uma primeira pergunta, o que pode levar, em geral, uma pessoa a cometer o suicídio? Bom, essa é uma pergunta extremamente complexa, né? Se eu respondesse de uma forma objetiva, estaria sendo leviano, né? Porque como todo fenômeno psíquico, todo comportamento humano, sempre ele tem muitas variáveis, né? Mesmo se eu colocasse numa equação todas essas variáveis, se eu fosse matemático, essa equação ela não se fecharia. Então, prefiro tratar a questão como um processo e talvez ali como uma ruptura, né, levando o indivíduo a cometer o suicídio. A gente pode dividir, né, isso talvez em fatores causais distais, né, que eu colocaria a questão da genética, né, estudos de epidemiologia, de genética epidemiológica, mostram que o suicídio ele tem entre 30% e 50% de fatores genéticos. Né, começando por aí. E esses fatores genéticos, eles podem estar ligados tanto a maior ocorrência de transtornos psiquiátricos, como a maior ocorrência de elementos que costumam estar associados ao suicídio, como impulsividade, agressividade, ou tendência a uso e abuso de substâncias. E também existem fatores genéticos que reduzem a resiliência do indivíduo, né, ao lidar com fatores estressantes, né? Bom, e continuando, a gente tem os fatores estressantes, que podem ser fatores acidentais ou incidentais, né? E esses fatores eles podem estar mais associados a elementos mais proximais, né? Dentro desse processo todo, a gente destaca o transtorno psiquiátrico, né? Que quando se faz estudos de autópsia, né, para saber causas de suicídios, quase sempre se encontra algum transtorno psiquiátrico. Eu diria que nenhum deles é causa enquanto fator necessário e determinante. E aí, em último lugar, que isso não é algo ainda muito estudado, né, porque existe um movimento, né, na sociedade, talvez questão da tecnologia, que o espaço vivencial do indivíduo ele se ampliou, né, através do mundo virtual, através do WhatsApp, Facebook, as redes sociais. A maior parte das pessoas aí, mesmo não sabendo, elas estão circulando, estão fazendo transação bancária, está, né, fazendo matrícula para entrar na universidade. Então, no mundo virtual, ele aproximou as pessoas em termos de informação, mas essa informação, muitas vezes, ela chega enviesada, né, ela chega deturpada. Os próprios mecanismos de busca, né, quando você vai olhar no Google, entre outros ali, eles são selecionados pela relevância, né? Então a gente tem também coisas que são espalhadas na internet que não são verdadeiras, né? Então a própria internet também por si só ela promove o isolamento afetivo, né? Então o WhatsApp é uma ferramenta que é muito usada hoje em dia,
ela não tem prosódia, as pessoas não conseguem colocar emoção, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera. Se você vê um evento qualquer, você pode filmar e postar, né? Então isso abre também um caminho para a questão de você expor a vida dos indivíduos, das pessoas, você quebrar o sigilo, a confidencialidade. Então isso pode ser também uma forma de, um elemento ali de favorecer o bullying, né? E o que cai na internet, vamos dizer assim, que é muito difícil de ser retirado, né? Então isso pode marcar uma vida da pessoa, né, eternamente, conforme o próprio filme, né, a própria série 13 Razões Porquê, muito bem, ela coloca muito bem esse aspecto. E para o senhor, professor? Eu falo a partir da psicanálise, né, e falo a partir de uma teoria particular da psicanálise, que é a teoria da sedução generalizada proposta pelo Jean Laplanche. Para o Laplanche, o suicídio ele é sempre uma resposta, né, resposta a uma situação libidinal, né, singular, sempre singular, e por isso mesmo multideterminada, multicausada, né? Nunca é impossível, a gente pode partir desse pressuposto, não só impossível, como perigoso, pressupor uma razão só para um espectro comportamental tão complexo como o suicídio. Apesar da fenomenologia do ato ser a mesma, né, a retirada da vida de alguém, né, feito por alguém mesmo, né, pelo próprio alguém, a fenomenologia é a mesma, mas as razões desse ato, né, a fenomenologia dele nos engana, porque as razões do ato são sempre sobredeterminadas por uma história libidinal, né, de cada sujeito em particular. Evidentemente, a partir dos estudos do Durkheim, né, na sociologia, a gente sabe que as causas determinantes do suicídio, elas têm, por assim dizer, forças inclusive sociais, né? Forças políticas, forças morais importantes, né? A gente sabe que, por exemplo, as mulheres tentam mais suicídio, né, do que os homens, né? Todos os estudos têm mostrado isso, mas os homens se matam mais efetivamente. As mulheres tentam mais, mas os homens executam efetivamente o ato mais. Provavelmente pelo acesso, né, e pelo modo do uso dos meios, né, de se cometer o suicídio, né? Os homens têm mais acesso às armas, sabem manipular melhor a arma, né, usa métodos mais agressivos, né? As mulheres nem tanto, mas elas tentam mais, por exemplo. Isso é um fenômeno que tem explicações políticas, tem explicações morais, né, tem explicações também que vão aparecer na história individual, muito singular, de cada sujeito que tenta o suicídio. Então, o primeiro ponto para a psicanálise é esse: singularizar o ato, né? Tentar pensar no caso a caso, no um a um, por mais que a gente reconheça, e é super importante reconhecer, essas grandes forças da biologia, a sociologia, né, as forças sociológicas que determinam, né, que vão compondo, né, as determinações do ato. Mas a pessoa pode ter alguma predisposição genética, então, a cometer o suicídio? Antes eu queria até comentar um pouco a questão do Fábio, né? Ele até se antecipou, ia até dizer que a questão da singularidade, né? Você trazer esse fenômeno que tem muitas variáveis, a singularidade, seria até a forma do tratamento, né? Mas eu diria que talvez a singularidade ela está cada vez mais exprimida, né, em função dessas questões sociais, em questão desse efeito de grupo, né, como forma a questão do próprio Baleia Azul, né, coloca, né. Então o trabalho do Fábio, assim como o meu também, é tentar trazer essa singularidade à tona através do discurso, através do, né, e dizer, saber desse jeito o que aconteceu ali realmente ali, né, como é que ele submeteu essas forças todas ali, né, vamos dizer assim, né, esses vetores, né, e como é que ele se permitiu ali, né, entrar nesse processo, que ele nessa questão da internet, eu acho que de certa forma, não sei se o Fábio concordaria, mas as pessoas estão perdendo muito a identidade própria, aquilo que lhes é próprio, e estão tendo cada vez mais fenômenos de grupo, né? Com relação a essa sua pergunta, né, esses estudos já são clássicos, né, e eles são feitos a partir de comparação, né, de prevalência, ou seja, de número de suicídios, né, entre pessoas, entre parentes biológicos e parentes adotivos, né, de pessoas que foram adotadas, né? Então você faz uma comparação entre esses dois grupos e você vê que a família biológica de um indivíduo adotado, você tem muito mais suicídio que a família adotiva. Então dessa forma você consegue estabelecer, fazer um cálculo
e ver o percentual de genética de forma geral, não no sentido particular, isso é geral. Porque cada indivíduo, a gente não tem como saber em cada indivíduo qual que é o percentual genético, é uma questão matemática, né? Outra modalidade de estudo são estudos de par de gêmeos, né? Que a gente encontra uma concordância elevada, né? Que o gêmeo monozigótico, ele compartilha, vamos dizer assim, a carga genética, né? Ele tem a mesma carga genética, embora sejam diferentes do ponto de vista epigenético, né? Então, tem alguns estudos de gêmeos, né? Morando separados, e eles costumam ter comportamentos muito semelhantes, mesmo vivendo em ambientes diferentes, em condições diferentes. Então, não é possível, vamos dizer assim, a gente não deixar de pensar nesse fator, né? Mas como tudo é complexo em biologia e comportamento, ainda não se conseguiu identificar um gene ou algum grupo de genes que aumentaria a predisposição para o suicídio, né? Então, existe algum grau de determinismo, né? Mas eu acredito que a próprio tratamento que o Fábio propõe, né, da questão da singularidade e tal, ela pode subverter esse pseudo-determinismo, vamos dizer assim. Conforme eu disse, né, sugere-se, né, se eu tivesse dado essa entrevista 3 anos atrás, eu não diria isso, mas sugere-se que a questão, né, do campo vence aonde que a nossa ágora, né, ela se ampliou de tal forma que eu tendo a pensar que a questão essa questão, talvez ela esteja talvez rivalizando em importância com esses fatores que são mais ou menos já biológicos, né? Mas sendo biológico não significa que é determinante. Ok. Né? É um fator a mais, né? Exato. Para a psicanálise é muito importante lembrar assim que não há de forma alguma uma recusa desses fatores biológicos, né? É absurdo recusar a biologia, né, os efeitos determinantes que a nossa biologia tem, né, sobre a gente. A grande questão é que o que fazer com esses fatores, né, como que o ambiente ele se comporta também com relação a esses fatores. É claro que uma criança pode ser mais triste, mais extrovertida, desde os primeiros anos de vida dela, a gente reconhece esses sinais. E a gente pode incrementar esses fatores, por exemplo, né, ou a gente pode suprimir esses fatores na medida em que o ambiente se comporta, né, acolhendo mais essa criança triste, por exemplo, né, sendo mais propositivo, né, ou o contrário, né, uma criança extrovertida que tem tudo para alegria, etc., num ambiente muito estressor, né, muito violento, muito traumatizante, também faz com que esses fatores que seriam determinantes, né, para a alegria, para o amor à vida, não desempenham o papel que a gente esperaria que eles desempenhassem. Então, assim, é muito importante insistir na complexidade causal de um espectro comportamental como o suicídio. Não é uma coisa só. Parece ser uma coisa só pela fenomenologia do ato, mas é um espectro gigantesco. O suicida que se mata numa situação política, por exemplo, né, ele faz uma greve de fome e morre pela greve de fome. Ou o sujeito que bota fogo no próprio corpo em protesto, né, contra uma ditadura militar. É totalmente diferente, né, as determinações disso, de uma paciente anoréxica que não sabe as razões pelas quais, né, não quer comer, né? Enfim, então são complexos, né, que devem ser acolhidos para a gente não cair na sedução totalitária de uma causa única. Ok. O suicídio é um ato. Agora, as pessoas, antes de cometerem esse ato ou tentarem cometer esse ato, elas têm pensamentos suicidas. O que é esse pensamento suicida e tem como dizer quando que ele aparece na pessoa? Para a psicanálise, talvez seja improvável, se não impossível, que a gente não tenha pensado na nossa própria morte, né? A gente não tenha fantasiado a nossa própria morte, a gente não tenha imaginado como ia ser o nosso enterro, quem iria sentir nossa falta, né? São fantasias muito típicas na clínica para a gente duvidar de que ela seja universal, né? É muito provável que ela seja. De novo, eu insisto na questão do espectro, né? A imagem da própria morte, a literatura mostra isso, né?
o nosso famoso Brás Cubas, né? As memórias póstumas dele, enfim, várias obras literárias mostram que a imagem da própria morte, eu lá no caixão, é mais uma imagem que o eu produz, né? Enquanto resposta para aquilo que o ambiente né, exigiu dele. Quem me ama? Quem gosta de mim? Quem vai sentir minha falta? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha vida? Essas perguntas que são fruto da reflexão, fruto da crítica, fruto da criatividade humana, ampliam o sentido da vida no sentido de tomar a vida como um objeto de reflexão também. A gente não tem instinto de sobrevivência, né? A gente ama a vida e pode não amar, né? Se a gente pode não amar a vida, se a gente pode retirar a vida efetivamente, é porque ela está fora do campo do instinto, né? E aí, nesse sentido, as fantasias são só um elemento a mais, né, para essa conjuntura, né? A vida não ser um instinto. Então, a clínica, ela não recusa a existência desses pensamentos, mais do que isso, ela acolhe, né? Ela vai fazer com que o sujeito dê sentido para esses pensamentos, né? O que significa se imaginar morto? Para quem que você endereça essa fantasia? O que você quer dizer com isso? Né? Não demonizar de saída, sabe, o pensamento suicida. Né? O professor Fábio colocou pontos importantes aí, né? Eu acho que, assim, talvez, indo um pouco da linha dele, talvez dizer que a morte seja algo indizível, né? Porque como é que você pode se imaginar não ser? Assim como é indizível você dizer algo do porquê, como é que eu vou tirar a minha vida, né? Quando a gente faz a pesquisa que é qualitativa, né, que mais a linha do Fábio, né, que a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, elas andam de braços dados no ideal, né, idealmente, né? Muitas das vezes uma vai propondo questões para a outra e vai vendo uma troca, né? Mas na pesquisa quantitativa a gente tem que determinar de forma um pouco mais objetiva do que se trata a questão do suicídio em si, né? Se a gente não tiver uma delimitação, a gente acaba perdendo, né, essa objetividade, né? Então, nesse sentido, tentar suicídio, morrer por suicídio, a pessoa teria que ter uma consciência de que vai fazer um ato e esse ato vai ser letal e tem que ter o objetivo de se matar, né? O que o Fábio colocou como esse suicídio, eu acho que remete a Durkheim, né, no sentido de se ter fogo, ou então o próprio suicídio de um indivíduo que quer, de um terrorista, né? A própria concepção de morte dessas pessoas são um pouco diferente, né? Porque se imagina, por exemplo, que a vida é apenas uma passagem, que ele vai continuar a existência dele em outro, né? Em outra esfera, né? E com relação a essas outras questões, né, o suicídio que Durkheim falava, né, que seria o contrário do egoísmo, que seria um suicídio mais como que buscar algo social, né? Já existem alguns estudos, né, mostrando, né, que pode haver um certo nível de impulsividade, um certo elemento ali de desorganização, de desregulação emocional, né, que acaba culminando, né, com essa situação. Agora, dentro desse amplo espectro de suicídio, a gente tem, né, o que seria o pensamento de suicídio, pensar em suicídio, que ele pode começar desde eu acho que a minha vida não tem mais sentido, partir, estou considerando a possibilidade de cometer suicídio. Considerar a possibilidade de cometer suicídio ocorre em torno de 25% a 30% das pessoas. Depois de pensar em cometer suicídio, nesse sentido que eu falei, uma definição mais dura, a gente sabe que a definição mais dura a gente perde bastante, mas a gente tem que usar uma definição mais dura, mais assim, para poder estudar isso do ponto de vista quantitativo. Então, assim, fazer um plano de suicídio, ele gira em torno mais ou menos ali de 10%, a tentativa de suicídio em torno de 7% a 8%, e aí eu ressalto que a maior parte das tentativas elas não são notificadas, né? Às vezes a pessoa tenta suicídio, faz alguma coisa contra si, não fala para ninguém, e a morte por suicídio em torno de 1% a 2% da população,
Dependendo do país, dependendo da faixa etária, esse número pode ser maior ou pode ser menor. Então, de vez em quando, pensar na morte é um pensamento comum, todo mundo pode pensar, se imaginar morto. Agora, quando que eu devo me preocupar com os pensamentos que eu possa ter sobre o suicídio, sobre a morte? Quando isso se torna um problema, eu devo buscar ajuda? Bom, em termos assim de clínicos, né, é sempre qualquer pessoa que está pensando em morrer, eu acho que deve escutar alguém que deve escutar essa pessoa, para saber o que está acontecendo. Antes da entrevista, até estava comentando com o Fábio, né, que isso talvez seja uma questão que transcende a saúde mental, né, eu acho que envolve outros atores aí da vida social, mas essa pessoa ela deve, de alguma forma, ser escutada. Né, do ponto de vista da psiquiatria, além de, né, ser importante a gente questionar, né, se existe uma ideia de algum pensamento suicida, né, se a pessoa dizer positivamente, a gente vai perguntar em seguida se existe um plano, né? Se existe uma data escolhida. Se além do plano, né, a pessoa estiver num processo depressivo, se for uma pessoa que tem uma tendência à agressividade e à impulsividade, se for uma pessoa que está em uso de substância, né, então a gente costuma ter uma conduta mais protetiva. Eu não digo necessariamente internação, né, ou vigilância, mas ela precisa de pelo menos um acolhimento ali afetivo. Porque o que segura a pessoa, do meu ponto de vista, é a afetividade, não é a vigilância. Porque essa pessoa já está encarcerada em si mesma, no processo de adoecimento, né, ela se fecha, ela não consegue ver o futuro de uma forma positiva, ela vê o passado, né, e o presente ele se torna muito duro, é um dia após o outro, e às vezes a pessoa vai procurando coisas perigosas até, né, porque busca prazeres perigosos, né, então até como uma forma de aliviar. Então, assim, ingerir grandes quantidades de álcool, né, pode ser uma forma de não ser, né, que uma pessoa faz essa tentativa, né, de não ser naquele momento ali, porque já está extremamente insuportável, né, conduzir a vida ali. Para a gente conversar sobre o suicídio, é sempre bom lembrar dos pressupostos do nosso ethos moral sobre o que é a vida, né? É mais ou menos o que o ethos compartilha, que uma vida digna, né, é uma vida na qual a gente tem prazer, a gente tem alegria, a gente é reconhecido, né? E daí, quando a pessoa ela pensa em se matar e tenta, às vezes, né, ou pensa demais, pensa com muita frequência, o ethos ele dispara um alarme, né? No nosso ethos moral é assim que funciona, né? O pensamento suicídio frequente, ele é um alarme, né? E a gente vai ouvir assim, né? O nosso ethos valoriza a vida e o desejo pela vida. Isso é um desejo, podia ser diferente, né? A gente podia constituir um ethos moral no qual morrer fosse uma opção. Isso é possível para o campo do humano, né? Mas não é o ethos que a gente quer. A dignidade de estar vivo, o desejo de estar vivo é um desejo compartilhado e investido pelo nosso ethos, certo? Então, o ethos está dizendo, bom, quando eu penso demais e penso com frequência é porque algo está errado, né? E aí é fundamental que esse ethos tenha uma rede de acolhimento, né? Os estudos têm mostrado, por exemplo, que um telefonema, né, diante da tentativa, né, um pouco antes da tentativa, reduz a tentativa drasticamente. Então, assim, um telefonema, uma palavra, até é virtual mesmo, né? Às vezes ligar para o CVV, ali o sujeito deixa de tentar o suicídio, né? Porque o sujeito, também é um dos pressupostos dentro da psicanálise, o sujeito ele é constituído pelo acolhimento, né? Para a psicanálise, todo sujeito humano é adotado, né? Não há bebê humano que não seja adotado, né? Precisa ser adotado pelo olhar do outro, por esse lugar de reconhecimento de que você existe, eu quero que você exista, você é importante, né? A vida é legal, há outras saídas, há outras traduções a serem feitas, né? Então, lembrar que quando que fica perigoso? Quando ele fica excessivo, né? Quando ele fica perto da atuação,
quando o sujeito não consegue ver mais outras traduções possíveis, quando ele não consegue ver mais saídas de simbolização que não a própria morte, né, os comportamentos que o Fernando falou, né, assim, tudo vira excesso, a diversão ela vira mortífera, né, e daí o alarme está soado e o nosso ethos tem que se preparar para isso, né? O professor Fábio falou sobre ligar para o CVV. É importante destacar que existe o Centro de Valorização da Vida. Quem tiver com algum problema, com pensamentos suicidas, perdendo um pouco de sentido na própria existência, pode entrar em contato com o serviço. O telefone é o 141. Voltando às perguntas, quem vai cometer o suicídio, quem está mais suscetível a cometer o suicídio, ele dá sinais para a família, dá sinais para os amigos? Bom, como o professor Fábio bem lembrou, né, existe uma comunicação anterior, né, tem estudos que mostram que 70% das pessoas que suicidaram chegaram a ter contato com um profissional de saúde no mês anterior, né. Muitas vezes essa pessoa fala com a família, mas muitas vezes é uma questão tão assim que leva um choque tão grande que talvez no primeiro momento a pessoa, né, da família, não deixa disso, não pensa nisso, né. Existe talvez uma questão natural, né, de querer buscar a vida, né, e muitas pessoas às vezes não levam isso em consideração porque existe talvez um tabu dizendo que quem está falando em suicídio talvez queira chamar a atenção para si próprio e tirar alguma vantagem a respeito disso, né. Às vezes ocorre, né, em atendimento de pronto-socorro, né, em tentativa de suicídio, né, que o sujeito pode ter ingerido uma quantidade de medicamentos, né, e como ele não faleceu, então se fica questionando lá, mas está vendo, eu não queria, né, mas isso é inválido, né, não é essa abordagem de diminuir a gravidade do ato, ela é complicada, porque muitas pessoas que tentam suicídio, um grande percentual vai suicidar aí ao longo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daí a 10 anos, né. E assim, durante a estudo do meu trabalho, né, pensando nessa questão do que acontece, né, em termos de proximais, né, li várias cartas, né, de pessoas que cometeram suicídio. Assim, tentei fazer um estudo mais ou menos assim informal, mas em termos de qualitativos, né. O que eu vi eram pessoas estabelecendo nexos causais, conforme eu falei, que é complicado, né? Até preferia usar aquela metáfora do copo, né? Você tem um copo, ele pode ser maior ou menor, né? Vamos pensar a água caindo, né? Como se fosse aquela coisa que vai enchendo o indivíduo, vai patologizando ele, né? Então, você tem um copo maior, melhor. Você tem um copo menor, pior. Então, às vezes, o último acontecimento, ele não significa que foi o mais importante. Né? E também a gente pode também escolher onde nós vamos colocar esse copo, embaixo de qual pinguela. Nós vamos colocar debaixo de Foz do Iguaçu, aquela quantidade de água, vamos botar no pingando ali. Então é uma questão da escolha, né, do indivíduo, né, se é possível, né, à medida que você vai problematizando, você vai questionando, você vai perguntando, você quer se matar, mas na verdade, o que dentro de você que não está indo bem, né? Quando a gente faz um estudo mais, assim, que é difícil, né, porque o suicídio, apesar de ser algo muito comentado, você mesmo falou que em questão de prevalência, 5 para 100 mil, né, é relativamente raro, se a gente for pensar nesse aspecto. Mas ele é extremamente dramático, porque cada pessoa que suicida, ela deixa pelo menos uns 20 ou 30 ao redor ali, né, com problemas de questionamento, com diminuição da capacidade de viver, com infelicidade, né, tipo familiar, ali mais próximo. Né? Bom, então, talvez pegando uma história natural, né, existe eventualmente um fenômeno da perda, né, que a gente não sabe, eu não gosto de falar que é desencadeador, mas é mais um elemento ali. Essa perda, ela vai se, talvez, esse sentimento vai acontecendo coisas que vão se acumulando. A pessoa entra num processo, aí eu estou falando já mais de pacientes mesmo, né, que com diagnóstico, porque o diagnóstico psiquiátrico, ele acaba, quando ele é muito intenso, a depressão, um quadro de esquizofrenia, ele coloca uma barreira, né, que impede o indivíduo de interagir com o mundo e o mundo interagir com ele. E o meu trabalho, que eu também sou psicoterapeuta, é poder quebrar essa barreira e fazer o trabalho de psicoterapia, assim como o Fábio faz, né, e
se essa barreira não for rompida, o indivíduo ele vai entrando num processo que eu chamo de desregulação emocional, que as emoções elas começam a ficar cada vez mais intensas, né? E muitas vezes dissonantes, assintônicas, né? Então o indivíduo ele tem uma emoção, mas tem uma ação completamente divergente da emoção que ele está tendo. Ele tem pensamentos também que vão alimentando essa emoção negativa, vão produzindo outras emoções. Aí chega um momento que o indivíduo ele não tem mais emoção nenhuma, né? Aquela situação que tu acha que melhorou, ele não está tendo emoção nenhuma, mas aí que está o perigo. Porque a indiferença, né, talvez seja ali, vamos dizer assim, um momento final. Então ele não sente mais tristeza, não sente mais alegria, não tem mais medo. Porque as pessoas às vezes têm medo de morrer por causa da dor, por conta do medo do que o afterlife, né? Que seria isso. Aí seria, vamos dizer assim, em termos de elementos ali fenomenológicos que usam assim, mais proximais, eu diria que talvez a indiferença afetiva seria o principal deles, o que mostra claramente lá na série das 13 razões por quê. Eu acho que o aviso, né, assim, um dos mitos importantes que o Fernando mencionou com relação ao suicídio é esse, né? O suicida não avisa, né? Avisa sim, dá vários sinais, né? É importante a gente acolher esses sinais do ponto de vista não de traduzir esses sinais imediatamente como chilique, né? Como um tipo de fragilidade, como um tipo de esquece isso, né? A resposta não deve ser essa, né? Para que essa fantasia ganhe corpo, né? Ganhe efetivação mesmo, né? O desejo de me matar, é preciso ter uma história muito longa, né? É uma resposta muito radical, né? De maneira geral, viver é prazeroso, né? Existem várias vias de simbolização disponíveis para o sujeito. Então, para chegar nesse ponto assim, nossa, nenhuma via serve, nenhuma tradução serve, né? É porque algo está acontecendo de muito grave. Então, não tratar esses avisos como algo mentiroso, algo só para chamar atenção, algo pueril, né? Ou como se o suicídio também não fosse avisar, né? Ele avisa, ele tem as suas razões. Tem dois contos da literatura que eu gostaria de lembrar aqui nessa conversa. Um do David Foster Wallace, que se chama O Suicídio como uma Espécie de Presente, no qual o sujeito ele narra a história libidinal dele, né, com uma mãe muito deprimida, muito odiosa, odienda, para quem ele ao final acaba se ofertando, né, enquanto suicida, porque era a única resposta que essa mãe parecia desejar dele, né. Um outro conto do Lima Barreto, Por que não se matava? É um conto interessante também, que o personagem vai dizer ali por que ele não se matava. Bom, porque ninguém vai entender as minhas razões. Eu mesmo não conseguiria escrever uma carta, né? O tamanho do meu sofrimento não está à altura do meu estilo, né? Então, o orgulho dele, né, assim, se matou porque era pobre, se matou porque era, né, enfim, não deu conta da vida, porque era covarde, etc. Isso não daria para ele a dignidade, né, daquele ato, né? Então, esses contos mostram assim, de que as pessoas elas cometem o ato ou deixam de cometer, né, por razões singulares dentro de uma história libidinal específica, né? Então, a gente tem que ouvir quando vier o aviso, e de maneira geral ele vem, né, de não reprimir esse aviso, de não deixar ele né, no marginal. É um aviso importante que tem que ser acolhido. Então, como que eu devo reagir, professor, se algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho me diz que está pensando em se matar? O que eu devo fazer ao ouvir isto? Eu acho que, em primeiro lugar, vamos usar o nosso ethos moral mesmo, né? Acolher como amigo, conversar, abrir um espaço para conversa, para desabafar. Isso é terapêutico, né? Conversar com um amigo é terapêutico, conversar na igreja, conversar num ambiente que o sujeito se sinta acolhido, reconhecido, que ele ganhe outras perspectivas para o sentido daquilo que ele está trazendo, né? Para o sofrimento dele, que ele ganhe talvez um tipo de conselho, um tipo de outra perspectiva para o problema, para o conflito que ele está atravessando, já seria um início de conversa, né?
E o outro encaminhamento, se isso persistir, se isso for, né, se demonstrando cada vez mais grave, encaminhe o sujeito para o CVV, encaminhe o sujeito para o serviço de psicologia aqui da universidade, inclusive, né, para fazer psicoterapia, né? O psicoterapeuta, se ele for bem treinado, né, o psicólogo, o psicanalista, vê que há uma possibilidade real, né, da atuação suicida, ele vai encaminhar esse paciente para a psiquiatria, né, porque ele precisa de uma medicação. A medicação é muito importante nesse contexto da ideação suicida aguda, né, porque ajuda o sujeito a conter essa ideação, ajuda o sujeito a ver que tem outras soluções. Então, esse amigo, né, que pode nos procurar no dia a dia, ele pode ser encaminhado desde uma conversa acolhedora, buscando outras perspectivas, até um encaminhamento para um psicólogo que a gente conhece, para um serviço de psicologia que a gente conhece, um serviço de psiquiatria que a gente conhece na rede de saúde, etc. Mas sempre buscar acolher, né? Nunca, eu acho que isso é muito contraprodutivo, nunca silenciar esse desejo, né? Nunca dizer que esse desejo não tem sentido, que esse desejo ele não deve ser examinado, elaborado, né? Ele tem que ser elaborado, ele tem que ser ouvido, porque se ele apareceu é porque ele deseja, né, acolhimento de alguma forma. E por que a pessoa que está pensando em se matar, ela não consegue encontrar uma outra solução para um problema que muitas vezes é passageiro, professor? Bom, porque provavelmente quando ela encontra um problema, né, que ela não consegue, ele é passageiro talvez para quem está de fora, né? Mas eventualmente para quem está lá, né, vivenciando esse problema, ele pode ser impossível resolução. Muitas vezes pode nem ser um problema, né? Pode ser simplesmente uma questão de uma fantasia, né? Pode ser algo relativo à própria vergonha ou de não estar, vamos dizer assim, atendendo as demandas do grupo, as demandas sociais, né? E é natural, né, vamos dizer assim, apesar de não ser desejável, né, que a magnitude às vezes do problema ele acaba isolando a pessoa, né, na medida que ela considera que não vai ser acolhido, né, porque a atitude natural mesmo ali, vamos dizer assim, de como se fosse na ponta da boca, estou pensando nisso, não, cala, bom, que isso, deixa de bobagem, coisa, sabe, é realmente talvez até impossível mesmo, né? Já que antes seria algo, né, dessa esfera aí, né? Mas conforme eu falei anteriormente, o problema, na verdade, ele pode ter ocorrido outras coisas, normalmente acontece outras coisas, né? Que eu acho que isso seria o afastamento do social, ou então a submissão maciça a esse social, né, que pode ser através do consumismo e do individualismo, né, no qual a pessoa ela não se vê mais ali dentro, não consegue mais se identificar, contar pontos de contato, ela se sente inadequada, né, então esse processo ele vai ocorrendo e aí realmente ela se encontra num labirinto, né, e aí, como o próprio Fábio comentou, ajudar, né, a pessoa a sair, né, dessa situação, né, que também efetivamente, né, ela pode se perguntar, né, mas como que você foi entrar, claro, num segundo momento, né, que percurso da sua vida, onde foi que você começou a seguir esse caminho, né, que agora você se encontra perdido. Pode ser uma pergunta mais para o final, vamos dizer assim, dentro do processo, né, o que você está se identificando, como é que você está reagindo os ideais sociais, né? Então isso tudo acaba, né, vamos dizer assim, o remédio e a doença, vamos dizer, elas são muito próximas enquanto modus operandi ali, na forma da gente, inclusive a gente pode usar a internet também como forma de promover alguma questão de pró-saúde, podemos usar o telefone como CVV. Nessa questão de responder aos anseios sociais, o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, ele pode, por vezes, cobrar demais do indivíduo, sufocar demais o indivíduo e acabar se tornando um ambiente, digamos, que promove o pensamento suicida, professor? Sim.
Eu costumo brincar com os meus alunos de Psicanálise 1 para mostrar a soberania do inconsciente, falando uma frase: o inconsciente não perdoa o acaso, né? E ele também não perdoará o acaso de que a vida acadêmica pode ser um disparador de sadismo os mais brutais que a gente pode imaginar, né? Essa relação, apesar de ser uma relação crítica, né, onde as pessoas que entram, né, na universidade supostamente são pessoas mais atentas aos seus afetos, mais aptos à reflexão sobre seus afetos, sobre suas emoções, esse ambiente onde supostamente haveria uma imunização com relação a esses aspectos inconscientes mais mortíferos, de jeito nenhum está a salvo deles. Ao contrário, o que a gente tem visto é que as engrenagens perversas, né, sadomasoquistas, elas operam bastante na vida acadêmica, assim como em qualquer outro ambiente. O inconsciente não perdoa a possibilidade de manifestar suas fantasias perversas onde quer que ele possa manifestar e satisfazer essas fantasias. Na vida acadêmica é assim, né? A própria estruturação da pulsão de saber, né, que impulsiona a gente para o infinito, né? A gente começa a estudar um tema, a gente tem infinitas formas de estudar, né? Biologia, sociologia, psicologia, antropologia, é um infinito. Então, já pela condição da estruturação da pulsão de saber, ela já impõe algo que é sádico, ela já impõe um ideal impossível, né? Se a gente nunca vai conseguir esgotar um tema. A gente pode ficar conversando sobre suicídio aqui durante 1000 anos, e a gente vai ainda ter várias variáveis, alternativas, hipóteses, textos literários, encenações, etc. Existe 1 milhão de formas de saber sobre isso. Na vida acadêmica isso pode ser levado, né? Isso pode ser conduzido através dos ideais que a gente tem seguido e seja tanto dos professores quanto professoras, alunos, alunas, o que a gente está vendo é que essas fantasias perversas e sádicas a gente pode fazê-las funcionar a pleno vapor, né? Em todos, né? Os professores, por exemplo, eles quando a gente entra na pós, né, a gente é convocado a um produtivismo absurdo, né? A gente precisa publicar em revistas indexadas, etc. E isso, claro, a gente acaba transmitindo para os nossos orientandos, vocês precisam publicar com a gente, tem que publicar, tem que estudar mais e tal. E a universidade, como ela quer ser, né, um centro de excelência em pesquisa, e um dos marcadores disso é a produção científica publicada, objetiva, isso vira um crescendo, assim, que a gente não consegue meio que barrar, né, quando que está bom, quando que é o suficiente. Então esse é um dos aspectos, né, do sadismo como ele aparece, o produtivismo acadêmico, por exemplo. No campo do corpo discente, o que eu tenho ouvido tem muita cobrança e pouco acolhimento, pouco momento de descanso aqui dentro da universidade, né? O corpo discente também tem reclamado muito disso, assim, estudar muito, muita disciplina, muito produtivismo, né? Mas e o que a gente faz depois no mercado de trabalho? Não existe, né, um tipo de acolhimento depois desse profissional, ele fica meio solto. Há várias razões para a gente acreditar que as fantasias perversas elas encontram-se em abrigo na vida acadêmica, sabe? Professor, dentro da UFMG, eu sou um estudante da UFMG, eu me sinto com pensamentos suicidas, eu não me sinto acolhido, o que eu devo fazer? Como eu devo agir dentro da universidade para encontrar um amparo? Bom, eu posso dizer da Faculdade de Medicina, né, que a gente tem um núcleo de apoio estudante de medicina, né, que foi criado há cerca de 25 anos atrás, né, e que tem alguns profissionais lá, psicólogos, psiquiatras, né, que prestam serviços, né, de aconselhamento, de escuta, de psicoterapia, de tratamento medicamentoso, né. Acho que o Fábio pode falar melhor em relação à psicologia, né? Na psicologia a gente tem o SPA, né, o Serviço de Psicologia Aplicada, que está funcionando o ano todo, né? Então os alunos, não só os alunos da universidade, mas a comunidade externa também, pode procurar o SPA para atendimento psicoterapêutico, né?
e é só fazer a inscrição, uma triagem, entrevistas iniciais. Então, está se sentindo triste, está com pensamento suicida, né? Não deixe de procurar psicoterapia, isso é muito importante, né? A psicologia tem formado, né, assim, muitos psicoterapeutas, né, assim, é super importante para a gente também atender a nossa comunidade interna também. Agora, há uma polêmica como os seriados que falam sobre suicídio, a questão da internet também, ver um outro suicídio, ver uma discussão sobre suicídio, pode motivar o indivíduo a cometer o suicídio, professor? Pois é, tem duas perspectivas aqui. A primeira não falar sobre suicídio é um erro. A gente tem visto isso está ficando cada vez mais claro, né? A gente precisa falar disso e a arte, né, o cinema, a televisão, pode ser uma maneira, a literatura, né, citei 2 contos literários agora há pouco, pode ser uma maneira de a gente falar sobre suicídio, que é importante até para a gente não ter, como a primeira resposta é essa que o Fernando está dizendo para a gente não ter, que eu concordo totalmente, né? Deixa disso, para com isso, não pensa nisso não me fala isso. Então, isso seria uma primeira resposta. A segunda depende de como a gente fala, para quem a gente fala, para quem a gente endereça, né? O que a gente endereça dessa cena. A cena suicida não pode ser mostrada, né? Para qualquer um, de qualquer maneira, né? É uma cena, como o Fernando lembrou, que produz efeito traumático, né? Em quem tá, não só em quem está ao redor, mas também em quem está sensível à cena, né? Então, você não vai mostrar, há uma ética no jornalismo, inclusive, né, que impede que essa cena seja mostrada, que ela seja, enfim, exibida, né? E eu acho que com razão, né? Essas cenas têm um potencial traumático muito grande, né? Assim como a cena sexual, por exemplo, né? Ela não pode ser mostrada. Tem criança vendo televisão, tem pessoas sensíveis vendo televisão, né? Essa cena ela é uma mensagem, né? Nunca esquecer disso, né? Que o Laplanche ensina e insiste bastante. A cena que a gente mostra é uma mensagem que vai ser traduzida por quem recebe. Então, vamos operar um pouco nessa dialética, né? A gente precisa conversar sobre isso, falar disso, né? Deixar isso como um assunto menos tabu, mas a gente não pode falar disso de qualquer forma. A gente não pode ser muito exposto, né? Assim, a gente não pode ser muito exposto a esses elementos traumáticos do suicídio, mas deixar de falar disso é um erro. O nosso tempo está quase acabando, professor. Eu queria fazer uma outra pergunta. A questão da internet. O senhor acha que a internet hoje, ela auxilia as pessoas a terem informações, se sentirem mais amparadas, ou ela pode, de certa forma, potencializar esse distanciamento afetivo e deixar a pessoa ali mais vulnerável ao suicídio? Bom, de maneira geral, né, a internet existe, isso vai ter que continuar existindo, mas é como se fosse notícia de jornal. A notícia de jornal negativa, ela se espalha muito mais do que a notícia positiva, né? Então, quando você vai em mecanismos de busca, lá, geralmente, as notícias negativas elas têm mais apelo do que as notícias positivas. E a questão da internet, a questão das mídias sociais, ela quebrou esse sigilo que o Fábio colocou. Então, as coisas são nuas e cruas, as pessoas tiram fotos, as pessoas se filmam cometendo suicídio, né? E dentro dessa questão do filme, né, eu acho interessante a discussão, mas ele levou, o filme ele é conduzido em enredo uma questão um pouco estética, sabe? Assim, no sentido de que muitas pessoas podem se identificar com a história da personagem principal, e fazer disso, vamos dizer assim, uma bandeira, né, contra a opressão social, contra a pressão da maioria, etc. e tal. Então, o grande problema do filme é esse, né? E a forma com que ele é conduzido, né, você começa do fim, né, já aconteceu, aí você tem as 13 razões, né, vamos dizer assim. Ele é interessante porque ele problematiza as coisas de uma forma que é muito mais do que uma, né? Na verdade, são incontáveis, né? Conforme eu coloquei inicialmente. E eu assisti esse filme, né? Eu tenho uma experiência no início da minha vida profissional, eu trabalhava no hospital, que eu atendia pessoas com tentativa de suicídio, né? Trabalhei durante 3 anos lá, montei um ambulatório para atender essas pessoas, tinha em torno de 300 pessoas que eu estava atendendo, não perdi ninguém. O suicídio aí, eu como era uma coisa muito nova, fui
usando estratégias, assistente social para poder chamar e tal. E vendo esse filme da forma que ele é contado, isso gera uma angústia tão grande assim, que como se não houvesse realmente, mesmo para quem tem experiência de lidar, né, no momento que você está lá envolvido na trama, né, o sentimento de desesperança, né, e também o isolamento, né, a dificuldade de comunicação entre os jovens, né, ali, e os adultos é tão grande, né, que às vezes passa uma ideia assim, né, claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, que realmente não tem jeito. Por mais que se trabalhe a questão, e faltou no filme também, eu acho que a figura do psicoterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, da medicação, que são formas de você conseguir ali, né, daquelas 13 etapas, vamos dizer assim, né, você tem uma tragédia da forma que ele é contado, né? Sim. Daquelas 13 etapas, de algum momento, se entrasse alguém ali nesse sentido preparado, eu acho que isso poderia ser, vamos dizer, eliminado, poderia ter sido, o destino poderia ter sido outro. O nosso tempo esgotou, mas só para a gente encerrar de forma bem objetiva, eu queria que cada um dos senhores deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente e, por vezes, é acometido por um pensamento suicida, está em algum momento, digamos, desesperador da própria vida. Uma mensagem do senhor e uma mensagem do senhor bem objetiva, por favor. O que eu tenho para dizer como psicanalista, como professor de psicanálise, é que se você está tendo esse tipo de pensamento, que você se lembre que o tempo é soberano na nossa vida, né? É preciso não ter pressa no momento de concluir, frente aos nossos conflitos e frente à tragédia que a gente pode estar vivendo, né? Há momentos trágicos, há perdas terríveis, né? Perdas de amor, perdas de parentes próximos, né? De pessoas queridas. Mas lembra, o tempo é soberano, existem outras vias de tradução, a aposta é na vida, né? Esse é o nosso modelo, né? É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, é isso que a gente tem que deixar, a vida como modelo, a vida como luta, né? Então, caso você esteja diante desse conflito agora, procura ajuda, procura conversar, procura um psicoterapeuta, procura um analista, um psiquiatra. É um momento importante para não concluir, para começar a elaboração. Senhor, professor? Eu acho que a solidão, né, se ficar sozinho, calado, né, é a pior das escolhas que pode haver no contexto desse. Né, porque mesmo que a questão não venha a se consumar num suicídio, né, isso pode também se transformar numa recusa a viver, numa recusa a participar, vamos dizer assim, do jogo da vida. Todo mundo sabe que a vida é sofrida, a vida implica em apostas, ganhos, perdas, a gente não tem garantia nenhuma. A única garantia que a gente tem, talvez, né, não sei se até isso vai ficar no futuro, que um dia a gente vai morrer, pode ser que isso não aconteça, né, em relação à questão da evolução, né, e é tentar buscar realmente diálogos consigo mesmo, conforme o Fábio falou, e também, né, buscar, talvez no momento adequado, buscar quem poderia estar mais, às vezes assim, teria mais possibilidade de ajudar, né? Talvez num primeiro momento não seria necessário, ou talvez não seria, né? Porque vamos pensar assim, que de cada 30% das pessoas pensam em suicídio, mas 2% acabam cometendo suicídio. Então a maior parte dos pensamentos de suicídio não resultam em suicídio, né? Então, escolher bem a pessoa, escolher bem o contexto ali, na qual a pessoa vai dizer, né, a respeito desse pensamento, né. Muito obrigado, professores. E não deixe também de entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV, pelo telefone 141. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Não esqueça também de curtir as páginas da TV UFMG nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo 2 Pontos.